Olá! Hoje eu recebo o responsável pelas operações do JP Morgan no Brasil, José Berenguer. A existência de bancos não é um fato tão antigo sobre o planeta Terra. Obviamente, emprestar dinheiro ou algo semelhante é prática secular, mas não de forma organizada e profissional. O primeiro banco do mundo nasceu na Itália, na época que o Brasil foi descoberto. Já nos Estados Unidos, o primeiro banco foi o de Nova York, hoje o Mellon Bank, criado em 1784. Mais de 100 anos depois, veio o JP Morgan. É sobre ele que vamos falar hoje com seu presidente no Brasil, José Berenguer, que também é membro do conselho da B3, que é a união da Bovespa, BMF e CETIP, e da Associação Brasileira de Bancos Internacionais. Boa noite, Berenguer. Boa noite, Sônia. Muito obrigada por ceder seu tempo, porque hoje, hoje está um caos, né, nesse país, você ter tempo para alguma coisa com a situação econômica e política. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o banco primeiro. O banco opera no Brasil há mais de 60 anos, é isso? O banco faz negócio com o Brasil há mais de 100 anos. Presença física há mais de 70 anos. O banco está fazendo negócio, como eu disse, há muito tempo, mas escritórios há mais de 70 anos no Brasil. E o que vocês acham do mercado brasileiro, vamos dizer, nesses anos todos? Qual é a visão do banco sobre o Brasil? Vamos começar assim. Vamos lá. Nós temos uma filosofia ou uma crença de que mercados emergentes serão responsáveis por 50% do PIB mundial até 2030. Dentro desse cenário, o Brasil é um mercado emergente talvez mais desenvolvido ou mais próximo dos padrões ocidentais. Então, ter uma presença no Brasil forte, atuante, é muito importante para a estratégia do banco se nós pensamos o banco para os próximos 50, 100 anos. Então, o Brasil é chave na estratégia global do banco. Agora, vocês compraram o Chase alguns anos atrás, né? Que era um banco de varejo. O Chase saiu do Brasil como banco de varejo. Existe alguma expectativa do Chase voltar? Eu acredito como que varejo? não. Eu acredito que não. A nossa filosofia no negócio de varejo, a nossa estratégia no negócio de varejo é focar no mercado americano, onde o Chase hoje é o maior banco de varejo. A gente está focado, a gente pretende continuar tendo uma atuação no varejo, especificamente no mercado americano. As regras bancárias americanas são muito diferentes da do Brasil. Como é que você vê o sistema americano, as regras, a regulação, em comparação com a regulação aqui? Olha, Sônia, você tem a Basileia hoje, que, digamos, é o banco central dos bancos centrais. Então, a regulamentação, de forma geral, de forma genérica, ela tem uma espinha dorsal que é seguida por todos os países. Então, a regulamentação no mercado americano é muito parecida com a regulamentação brasileira. Existe uma certa unidade, uma certa como eu posso dizer, uma certa filosofia mestre que é seguida por todos os bancos centrais. Então, há diferenças, a gente tem algumas diferenças específicas relacionadas às condições e especificidades de alguns mercados locais, mas, de forma geral, é muito parecida. Toda a questão de conhecer o seu cliente, de prevenção de lavagem de dinheiro, prevenção de financiamento ao terrorismo, de conduta dos seus profissionais, isso tudo é muito parecido. A questão de capital, também as regras de utilização e consumo de capital também são muito próximas. Então, hoje em dia, há algumas diferenças conforme a geografia, mas, de forma geral, a regulação bancária é muito, muito parecida em todos os países. Engraçado, eu vi o mercado, me corrija se eu estou errada, tá? O mercado americano como um mercado mais livre do que o brasileiro. E a partir de 2008, que foi a grande estouro, enfim, das bolsas do mundo inteiro, as regras americanas se tornaram mais rígidas. Eu estou certa? Você está certa. Houve um movimento que a gente chama de pendular. Com a crise de 2008, com o problema da Lehman e de outros bancos, a regulação foi apertada nos Estados Unidos e agora há uma tendência de se voltar a talvez um patamar um pouco mais livre, um pouco menos duro em termos de regulamentação ou regulação bancária no mercado americano. Mas, de forma geral, a regulação é muito parecida entre os países. A Lehman Brothers, a casa da Lehman Brothers, ela provocou uma reação
muito grande no governo americano e consequências mundiais. Aqui no Brasil, nós tivemos o PROER, que foi muito antes. Você acha que é por isso que nós tivemos uma regulação mais rígida antes dos americanos, alguma coisa antes dos Estados Unidos? Eu acho que sim, Sônia. Algumas coisas que aconteceram no mercado brasileiro nesses últimos 30 e poucos anos, que é quando eu comecei a trabalhar em banco, eu acho que nos fizeram nos antecipar algumas situações que ocorreram em outros países mais para frente. O PROER, sem dúvida, foi uma solução inteligente. E a gente pode citar outras coisas que foram criadas, por exemplo, a CIP, que transfere dinheiro de forma imediata, compensação de cheque ficou muito rápido, hoje quase não existe. Quanto tempo leva uma compensação de cheque nos Estados Unidos? Pode demorar até 30 dias, dependendo da geografia do estado. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Aqui se não for compensado em um dia... Hoje se compensa por imagem. Não existe mais a transferência. Antigamente existia no centro da cidade, dentro do Banco do Brasil, a Câmara de Compensação. Hoje não existe mais isso. Hoje o cheque é compensado por imagem e o cheque está diminuindo de forma muito rápida e quase todas as transferências são feitas através da CIP, ou seja, transferências imediatas, sem nenhum tipo de papel. Por que essa rapidez no Brasil, essa lerdeza? É que nós tivemos uma inflação, Exatamente. Foi isso? Toda essa infraestrutura de mercado financeiro que nós temos, ela foi muito influenciada pelo ambiente de hiperinflação. Então, o valor do dinheiro era altíssimo, portanto, você tinha que ter uma eficiência na transferência de dinheiro. Isso aconteceu não só em relação à compensação de cheques, mas também nos mecanismos de liquidação das bolsas, na criação das clearings. Enfim, o Brasil teve que montar uma infraestrutura de mercado muito eficiente para conviver com taxas de juros muito altas e com hiperinflação. Nisso nós estamos bem, né? Foi um efeito colateral positivo, digamos assim. Berenguer, os bancos, normalmente, não têm a mesma receptividade na população que as empresas, né? Existe um preconceito contra os bancos, sempre são xingados diariamente e tal. Tem alguma origem disso? Tem. Você mesmo disse que os bancos começaram, ou a criação dos bancos ocorreu na Itália, perto do descobrimento do Brasil, e a atividade de cobrar dinheiro é uma atividade antipática. Então, quando você empresta e o cliente não paga, o banco tem que cobrar. Então, a origem da antipatia, digamos assim, é essa. E depois, enfim, houve evolução de mercado, os bancos passaram a ser mais prestadores de serviço, etc. Mas eu acho que a origem dessa antipatia... São os agiotas. Não sei se são os agiotas, são o fato de você ter que cobrar um empréstimo que não é pago. Agora, a gente não deve perder de vista o papel importante que os bancos têm na eficiência da economia, no financiamento, na prestação de serviços, enfim. Eu acho que as instituições financeiras têm um papel muito importante na inclusão financeira, no funcionamento da economia, enfim, tem coisas que não existiriam sem o mercado financeiro. Não, mas isso eu acho que existe uma conscientização maior de todo mundo sobre isso. O que eu acho que aqui no Brasil acontece de diferente é que boa parte da nossa poupança é desviada para financiar a dívida de governo, né? Num patamar bastante alto. Então, sobra pouco para investimento, para poupança privada, assim, vamos dizer. Você acha que nós estamos num caminho disso melhorar? Eu acho que sim. Eu acho que a nossa dívida ela é grande. Há, sem dúvida, uma competição por esses recursos por parte do Tesouro, que tem que se financiar. Mas há um aspecto cultural muito importante. No Brasil, o brasileiro não tem a cultura de poupar, porque essa cultura foi vamos dizer, influenciada pelo ambiente de hiperinflação. Então, nós não temos, por exemplo, a cultura de investimento em bolsa, os investimentos são todos de curto prazo, indexados ao CDI. Enfim, isso está mudando, vai mudar aos poucos. Eu acho que, mais uma vez, com queda de taxa de juros que a gente está assistindo agora, nós vamos assistir uma movimentação importante em termos de ativos financeiros por parte dos poupadores. Isso demora muito tempo, porque é cultural. Mas eu não acho que é só a questão do financiamento do Tesouro. Acho que tem muito a ver com a cultura do brasileiro. Uma vez eu ouvi, já faz alguns anos, muitos anos, daquele Roger Dornbush, ele, que era um economista americano, e ele me contou a seguinte história, que se você enchesse vários aviões de dinheiro e sobrevoasse Tóquio,
jogasse esse dinheiro todo em cima da população, de graça. Eles iam pegar esse dinheiro e guardar no banco, não iam gastar. Por que essa cultura tão diferente? Eu acho que tem, no nosso caso, tem a ver com colonização, enfim, com tudo o que aconteceu nesses 500 anos de Brasil, mas eu acho que a hiperinflação teve um papel muito importante nessa mudança de comportamento. Mas nós já estamos com um patamar de inflação razoável, já fazem muitos anos, e a nossa poupança não cresce. Não cresce porque a nossa geração foi educada e conviveu e cresceu com a mentalidade de hiperinflação. Ninguém alongava a aplicação financeira naquela época. E a gente tem esse viés, esse vício, isso precisa mudar. E aí tem uma questão importante, que sem o alongamento do que a gente chama dos passivos financeiros, ou seja, das aplicações dos clientes, todo o investimento ou financiamento de longo prazo fica na mão dos bancos como o BNDES, porque não há estrutura de financiamento de longo prazo, porque não há captação de longo prazo nos bancos, ou muito pouco, digamos. Qual a sua opinião sobre... Tem gente que critica a existência do BNDES, que é um banco de financiamento, como o nome diz, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. É o único banco que consegue financiar a infraestrutura. Tem gente que diz que se o BNDES não existisse, nossa taxa de juros seria menor, por exemplo, porque existe muito subsídio embutido ali. Como é que você avalia a existência do BNDES ou de bancos como o Banco do Brasil, que é um banco público, ou mesmo uma Caixa Econômica que nem capital aberto é? Olha, que você acha? Eu acho o papel do BNDES é importante. Eu talvez acho que o BNDES tenha que ter um volume de recursos subsidiados menor. Eu acho que quanto mais o BNDES se aproximar de taxas de mercado, mais adequado vai ser o funcionamento do banco. Mas isso, de novo, vai demorar algum tempo, porque a gente não tem recursos de longo prazo. Então, você mesmo mencionou a questão da infraestrutura. A infraestrutura no país hoje, ela praticamente é financiada pelo BNDES e por alguns fundos de pensão, porque o sistema bancário e os poupadores não estão financiando a infraestrutura e não vem financiando a infraestrutura. Em relação ao Banco do Brasil e Caixa, eu acho que tem um papel importante desses bancos. São bancos, o Banco do Brasil tem uma estrutura de funcionamento muito boa, forma profissionais bancários de muita qualidade, tem os funcionários de carreira enfim, o funcionamento da carreira bancária dentro do Banco do Brasil e da Caixa são muito interessantes e tem o seu papel. O caso da Caixa é mais papel de bancarização e financiamento ao desenvolvimento do mercado imobiliário, acesso à baixa renda, da baixa renda a financiamento imobiliário, etc. Tem o seu papel. São papéis importantes que são desempenhados por essas instituições. Eu acho que quanto mais próximo de taxas de mercado a gente tiver, melhor. Porque, veja o exemplo da infraestrutura. O BNDES financiando a taxas abaixo de mercado significa o seguinte: eu e você, a sociedade toda, estamos pagando. Ao passo que, se financiar a taxa de mercado, quem vai pagar é o usuário da estrada, que vai pagar um pedágio um pouco mais alto. Ou seja, em vez da sociedade toda pagar, o usuário daquele serviço específico vai pagar. Agora, você mencionou o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, ele, apesar de ser um banco público, estatal, ele não entrou nessas confusões que entrou uma Petrobras, né? Por que o Banco do Brasil não foi usado como foi usada a Petrobras para Lava Jato, por exemplo? Eu não conheço exatamente as razões. Eu tenho algumas teorias. A primeira teoria que eu tenho, talvez a mais importante, é a formação bancária dos executivos do Banco do Brasil. Todos eles, alguns deles foram estagiários, caixas, gerentes de agência, ou seja, são profundos conhecedores do negócio bancário. Não que na Petrobras isso não tenha acontecido. Isso aconteceu. Mas talvez em algumas posições específicas da Petrobras tenham sido colocadas pessoas que não eram tão técnicas ou eram técnicas, mas eram ligadas a partidos políticos? Talvez partidos políticos, enfim. Eu acho que o Banco do Brasil, nesses últimos anos, ele teve o mérito de sempre nomear pessoas do seu quadro de profissionais que são bancários de formação. Seria um sistema de compliance que ajudou isso, talvez? Talvez. De novo, eu não tenho informações suficientes, tá, mas pode ter sido isso. Compliance é a palavra da moda, né? Todo mundo hoje fala em compliance.
Que tipo como é que você vê esse movimento? Porque não é só aqui, é no mundo inteiro. Engessa muito o banco? Sônia, engessa. Eu acho que, primeiro, é essencial para o desempenho da nossa atividade. Sem dúvida, se compararmos hoje o trabalho numa instituição financeira com o que era 15, 20 anos atrás, é muito mais complexo em função dessas regras de compliance. Mas acho que isso dá uma proteção muito grande para o sistema e é essencial, a gente tem que ter. E hoje com os mecanismos... Mesmo que ingesse, né? Mesmo que ingesse. E com os mecanismos de tecnologia, ou os recursos de tecnologia, esse monitoramento é muito mais fácil de ser feito. Agora, vocês perdem bons negócios porque existem alguma dúvida ali dentro do processo? Sem dúvida. Acontece com muita frequência. Se o negócio não for totalmente... ele passa por um processo de monitoramento do compliance. Se houver qualquer levantamento, qualquer questão, ela é discutida e, eventualmente, a gente vai deixar de fazer aquela operação por um motivo de compliance, sem dúvida. Isso daí eu quero aprofundar um pouquinho mais no próximo bloco. Você me dá um minutinho. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com José Berenguer. Fique ligado, Show Business volta já já. Estamos de volta na entrevista com o presidente do JP Morgan Brasil, José Berenguer. Berenguer, queria aprofundar um assunto levantado no último bloco, que é a credibilidade dos bancos e como é que isso funciona. As empresas, se elas têm algum problema, elas não quebram, elas não sofrem uma corrida. Ninguém mais compra, sei lá, geladeira, ninguém mais compra garfo, ninguém mais compra produtos automóvel. Agora, no banco, se existe alguma dúvida, alguma coisa, o banco realmente se vê em situação muito difícil. Ele tem que não só ser inteiramente correto, estar muito saudável, como ele tem que parecer isso. Isso é uma grande dificuldade para vocês? Como que vocês lidam com isso? Porque é um tema muito delicado. Sem dúvida. Vamos, talvez, voltar um passo atrás e lembrar do que o banco faz, qual que é o papel do banco. O banco, ele capta dinheiro, ele recebe poupança dos seus clientes e ele empresta. Via de regra, para simplificar, para cada R$1 de capital, a gente alavanca, o banco pode alavancar até 10 vezes. Estou simplificando aqui. Ou seja, se o banco tivesse R$1 de patrimônio ou de capital, eu podia captar R$10 e emprestar R$10. Ou seja, é uma alavancagem muito alta. Por isso que quando há algum questionamento, alguma questão relacionada à reputação desse banco, os bancos sofrem um ataque de liquidez, enfim, alguma coisa que possa fazer com que o banco sofra. Então, essa é a origem do problema, é a própria alavancagem do sistema financeiro que tem como matéria-prima dos seus empréstimos poupança de indivíduos ou de companhias que são colocadas no banco. Quando há algum questionamento, esse dinheiro sai e, portanto, você fica com a carteira de ativos ou de empréstimos sem liquidez para poder fazer... Mas nas empresas acontece isso também. Você faz um investimento gigante, se alavanca... Não sei se existe limite para a empresa se alavancar. Existe um limite que é o limite que a gente chama de gestão de crédito. Via de regra, ou de forma geral, uma empresa alavancada é uma empresa que está de 3, 4, 5 vezes a sua geração de caixa alavancada. Ou seja, tomou empréstimos de 3, 4, 5 vezes a sua geração de caixa. O banco, como eu falei, pode ir a 10, dependendo da característica da operação, até mais alavancagem. Então, as instituições financeiras são mais alavancadas do que as empresas das indústrias tradicionais. Isso daí eu acho que você está me explicando uma coisa que eu sempre, enfim, concluí. Quem precisa de dinheiro e está numa situação difícil, não ganha empréstimo. Quem tem muito dinheiro, estão os bancos todos atrás a oferecer investimento. Isso não é uma curiosidade? É uma curiosidade e é assim que o mundo funciona. Agora, tem um papel importante também no sistema financeiro, que é ajudar essas empresas em dificuldade a se viabilizarem, a estruturar o seu endividamento de forma mais adequada, a sua estrutura de capital mais adequada. Ou seja, há também um papel que os bancos performam ou fazem de assessoria que é muito importante, que é justamente chegar junto à empresa e identificar quais são as fraquezas da gestão financeira e ajudar essa empresa a ter uma estrutura de capital e de endividamento mais adequada. E esse produto, vamos dizer, ele é muito maior
num país onde o governo não precise tanto de crédito, né, como precisa o brasileiro. Eu queria te fazer uma pergunta de leiga. Governos não quebram. Então, bancos nunca param de emprestar para governos. Por que governos não quebram? Governos quebram, né? A gente viu a Argentina, a Grécia, nós tivemos governos que tiveram que reestruturar a sua dívida. Reestruturar nada mais é do que uma espécie de concordato, recuperação judicial dos países. Quebrar, deixar de pagar 100%, eu não conheço. Eu conheço esse tipo de reestruturação. Porque a economia, a poupança está na sociedade, ou seja, o governo vai, de alguma forma, voltar a captar, voltar a se financiar. Em algumas situações extremas, é necessário fazer uma reestruturação, como foi o caso desses países que eu comentei anteriormente. E caso nosso mesmo, há muitos anos atrás, do Fundo Monetário Internacional, etc. Agora, Sônia, uma observação importante. A gente vê os indicadores de endividamento do Brasil, tem países com dívida, a relação dívida-PIB muito maior. O Japão, 150%, enfim, Itália e outros países. A nossa dívida é muito financiada por investidores locais. Eu tenho assim, óbvio que essa mensuração do tamanho da dívida em relação ao tamanho do produto é muito importante. A gente tem que olhar a dinâmica e a questão previdenciária, por exemplo, afeta muito isso. Mas o financiamento da nossa dívida é feito, na sua grande maioria, localmente. E por quê? Porque é a característica nossa. A gente tem uma indústria de fundos muito avançada, a gente tem liquidez no mercado local para fazer esse financiamento. Agora, o Brasil hoje está numa dificuldade grande na área fiscal, né? Esse déficit fiscal gigante, a reforma da Previdência aí meio que cambaleando ou não andando, até a reforma trabalhista está tendo problemas diante do problema político. O que você acha que é maior no Brasil? O problema econômico ou o problema político? Eu acho que a gente tem desafios importantes em ambos, tanto na questão política quanto na questão econômica. E elas acabam se encontrando quando, por exemplo, uma reforma como a reforma trabalhista ou a reforma da Previdência é discutida. Eu tenho uma visão otimista a médio e longo prazo. Eu acho que o Brasil vai ser obrigado a endereçar essas questões. No caso da reforma trabalhista, a questão do trabalho temporário, de uma maior flexibilização, a questão do legislado versus o acordado é muito importante, o acordado prevalecer sobre o legislado. Eu acho que isso tudo é modernização da economia, que é muito importante. Vamos lembrar, o Brasil, em termos de atratividade de negócios nos países emergentes, só ganha da Bolívia. Acho que o ministro Meirelles mostrou esses dados há poucos dias. São dados do Banco Mundial, a gente só ganha da Bolívia. Perde de Rússia, Índia, Argentina, Colômbia, enfim, de quase todos os países emergentes. A gente precisa modernizar o funcionamento da nossa economia. A reforma trabalhista é essencial. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo. Imagino que seja agora, espero que seja agora, mas eu acho que no futuro outras reformas virão. A questão da Previdência, ela é simplesmente ingerenciável. Ainda mais se nós pensarmos num envelhecimento cada vez maior da população. Ela tem que ser endereçada. Se não houver uma reforma previdenciária forte agora, que parece ser o cenário, nós vamos ter que rediscutir isso daqui a 2 anos e depois daqui a mais 2 anos. É uma questão que não sairá da mesa por causa da movimentação. Você acha que existe perigo das pessoas não receberem essa não aposentadoria se essa reforma não for feita? Eu acho que não, mas acho que no limite o que pode acontecer é o déficit público se acelerar, crescer de forma descontrolada e a inflação volta, então o poder de compra desta pensão, deste benefício cai, porque a inflação começa a se acelerar, que seria o pior cenário possível. E aí nós voltaríamos para o cenário da década de 80 que nós convivemos e que tantos males causou para a economia nacional. Eu ouço muito, e não sei se é verdade, eu queria saber de você, de que qualquer que seja a pessoa, o político, o gestor que vá assumir a presidência da República, caso Temer tenha que ser afastado, não tem outra saída a não seguir essa receita que está aí, que é a reforma da Previdência, que é a reforma trabalhista, que é a modernização do Estado. Você concorda? Eu concordo, Sônia, porque é uma questão prática. Não tem dinheiro, não tem formas do país continuar crescendo as despesas
da forma que as despesas cresceram nos últimos anos. Então, é uma questão, no nosso dia a dia, na nossa casa, nas nossas finanças pessoais, nós temos que fazer ajustes e temos que fazer uma adequação ao que a gente pode gastar. Isso vai ser feito, não há como. Independente da discussão política, de partidos, de quem vai ser o presidente, tem que ser feito. E se não for feito rápido, vai ser cada vez mais difícil fazer ou mais doloroso fazer no futuro. Pois é, o Brasil, ele parece aquele país que sempre gostou mais de gastar do que de arrecadar. Mas um minutinho que nós vamos conferir agora a dica do nosso consultor empresarial, Luiz Marins. Qual é o seu recado, Marins? Sônia, muita gente acredita que valorizar a estética da empresa é custo desnecessário. E não é, Sônia. É importante a gente lembrar que quanto mais bonito o ambiente de trabalho, quanto mais limpo, quanto mais organizado, maior a produtividade. Sabe, os efeitos que a gente chama de não lineares da valorização estética na empresa são enormes. E as empresas brasileiras, elas não têm o hábito de cuidar da valorização estética. Tudo é muito feio, tem coisas quebradas, tem coisas mal arrumadas, mal ajambradas. E isso faz com que a produtividade caia. Acredite nisso, pense nisso. É com você, Sônia. Oi, Marins. Você sabe que eu acho que você tem razão? Eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco com José Berenguer. Até já. Voltamos agora com José Berenguer, que está à frente do JP Morgan Brasil, que é líder global em serviços financeiros, presente há mais de 70 anos no país. Berenguer, já que falamos agora em idade, 70 anos, qual o comprometimento do banco com o Brasil? Bom, essa é uma questão importante. O banco tem uma filosofia, uma estratégia de longuíssimo prazo. Nós não nos preocupamos muito com o resultado do semestre ou do ano. A nossa linha de atuação é pensar no país nos próximos 50 a 100 anos. Então, o que para nós é muito importante é estar próximo do cliente, continuar crescendo o nosso market share, a nossa participação de mercado nos produtos que a gente opera, que são todos os produtos de atacado, com aqueles clientes que são mais ou menos 2 mil clientes, que são... 2 mil clientes? 2 mil clientes, entre pessoas físicas, na área de private bank e empresas ou no banco corporativo. Então, esse é o nosso objetivo, é estar prestando um serviço cada vez melhor, com comprometimento de longo prazo. Nesses últimos anos, mesmo com a crise, nós mantivemos a nossa plataforma intacta, não reduzimos o quadro, aumentamos de novo a nossa participação de mercado. E é comum eu ter conversas com a matriz, onde a gente coloca os problemas de curto prazo, e a resposta que eu recebo é muito interessante. Olha, nós não estamos muito preocupados com o que está acontecendo na política e na economia. Eu quero saber se você está mais próximo do seu cliente e se você está crescendo. Essa é uma filosofia que vocês têm pelo mundo inteiro? Pelo mundo inteiro. Em quantos lugares vocês estão presentes? O banco está presente em mais de 100 países. Mais de 100 países. E o vocês Brasil... estão na Venezuela? Não, a gente não está na Venezuela. A gente esteve na Venezuela e nós saímos da Venezuela. Faz tempo? Faz uns 3, 4 anos. A gente tinha um escritório de representação e saímos. E o Brasil tem hoje já uma importância muito grande dentro do banco. Obviamente é uma... No ranking, qual seria? A gente é o 6º país... Sexto? Entre o 5º e 6º país em receita, entre o 5º e 6º país em número de Quem pessoas. Quem são os primeiros? Estados Unidos, onde a gente tem o varejo, com uma concentração muito grande de receita. Depois, Inglaterra, Reino Unido, Hong Kong, Japão, Alemanha e Brasil. São as praças os países mais importantes. Em número de pessoas, hoje, nós somos mais de 1.000 colaboradores no Brasil, e fora os bancos estrangeiros que têm varejo, que é o caso de alguns concorrentes, a gente é o maior banco estrangeiro de atacado no Brasil hoje, em número de pessoas. Bom, Berenguer, ninguém tem dúvida sobre a sua capacidade executiva, sua carreira toda mostra isso. Eu quero saber se você está usando isso para o seu time, o Santos, onde você trabalha há alguns anos, você não. Vários integrantes, tanto do sistema financeiro quanto do sistema empresarial, fazem parte do conselho do Santos. Conta um pouquinho sobre isso. A gente fez parte. Foi uma experiência espetacular.
Vocês não fazem mais parte? Não, a gente perdeu a eleição em 2014 e aí nós... O funcionamento do conselho do clube é os candidatos que vencem, o primeiro, o segundo e o terceiro, se tiverem mais de uma porcentagem, são quem elege os conselheiros. O nosso candidato ficou para trás, a gente perdeu. Foi uma experiência espetacular, onde a gente aprendeu que por melhor que você seja em gestão, se o resultado dentro do campo não vier, tudo vai por água abaixo. Era um grupo de pessoas excelente, todos amigos, a gente se divertiu muito, aprendemos muito, erramos muito. Deixa eu lembrar quem participava do conselho, vamos ver se eu acerto. O Álvaro de Souza, que era do Citibank, o Fábio Barbosa, que era do Santander, obviamente você, o Walter Schalka, que hoje está na Suzano, e só não participava o governador Alckmin, porque ele não podia. Mas, enfim, é isso mesmo? Alguns mais engajados e participando da gestão no dia a dia, outros menos. Mas era um grupo de pessoas com publicitários, enfim, com pessoas de diversas formações. E foi interessante a gente implementar alguns conceitos inovadores. Por exemplo, quando a gente manteve o Neymar em 2010, 2011, nós fizemos lá um planejamento de carreira. Em algum momento a gente tinha no clube psicólogos, aula de espanhol, aula de inglês, para ajudar a formação dos atletas. Enfim, e não só formar atletas, mas formar cidadãos também. Foi muito importante. Foi uma experiência espetacular. Valeu muito a pena. Agora, tem uma coisa que eu não entendo. Porque eu não sou da área, não entendo de futebol, eu torço pelo Brasil e só, nem tenho time. Por que os clubes não se transformam em empresas? Por que existe essa resistência? Na Europa é assim. Por que a gente não faz isso e profissionaliza? Sônia, tem uma série de razões. A primeira razão é a razão tributária. O clube hoje é uma entidade sem fins lucrativos, não paga imposto. No momento que ele se tornar uma empresa, ele vai ser tributado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... Mas também vai poder tomar empréstimo. Vai poder tomar... Os clubes já tomam empréstimos, mas, enfim, vai se profissionalizar ainda mais. Seria muito bom se nós tivéssemos uma estrutura de governança melhor no futebol. E vamos lembrar, o futebol é o esporte nacional. Eu acho que, havendo uma melhoria de governança no futebol, haveria uma melhoria de governança nos outros esportes também. E o esporte tem um papel importante na formação de pessoas. Então, eu acho que tem a razão tributária, tem razões culturais, eu acho que a gestão de algumas confederações podia ser melhor. Eu acho que profissionalizar... Como é que a Europa fez essa migração? Foi à força? Como é que... Porque também ali a história era a mesma, né? A história era a mesma e eu acho que o que aconteceu na Europa foi um movimento de grandes empresários de outros países comprando clubes. E a condição para que eles comprassem os clubes ou investissem nos clubes era justamente que houvesse uma melhoria na governança e na gestão do esporte. Esse fenômeno não aconteceu no Brasil. A gente não viu ninguém querendo comprar nenhum time, entendeu? Esse movimento de investidores foi muito importante na profissionalização do esporte. E aí você tem o caso americano, por exemplo, onde o esporte ele é gerido de forma super profissional, as confederações ou as ligas, como são chamadas lá, e tem um movimento de formação de atletas nas universidades. Não só para o futebol, mas para todos os esportes. Aqui a gente não tem isso. E a gente não teve esse movimento de profissionalização dos clubes esportivos. Você acha que isso é uma coisa que nós vamos caminhar nesse rumo? Enfim, já houve todos os escândalos possíveis no futebol. Na FIFA, CBF, uma confusão. Existe algum projeto no Brasil para profissionalizar esses times? Hoje não. E só lembrando, os escândalos não foram só restritos ao futebol. A gente teve escândalos no vôlei, teve escândalos na natação, recentemente uma série de escândalos em outros esportes. Eu acho que era essencial. E, de novo, na inclusão social, na cidadania, o esporte é super importante. Deveria haver, sim, um movimento para a gente profissionalizar e melhorar a gestão do esporte como um todo. A gente torce para isso, sonha com isso, e eu acho que seria muito importante. Berengue, o que é mais difícil? Gerir um banco ou gerir um time de futebol? Gerir um time de futebol, sem dúvida. Olha, eu estou adorando nossa conversa, mas, enfim, tempo acabando, nós vamos deixar... Eu quero ver se vocês vão voltar para o Santos e consertar... Enfim, eu consegui algum projeto novo ali para aquela área. O Santos vai ser campeão esse ano? Vai. Então tá bom. De um dos campeonatos vai. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci,
Tem encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!